O tema é fechamento da porta da graça. O fechamento da porta da graça é uma expressão bíblica do término do plano da redenção. O fim do tempo de salvação. O fim da oportunidade de salvação. Hoje, o início de 2026, se você está ouvindo essa mensagem, você tem que entender que o tempo que você vive é a melhor oportunidade que você tem de ir para o céu. O mundo que você nasceu não é normal. Ele está contaminado pelo pecado. Ele está enfermo. É um planeta estragado. O tempo que você tem, o que você vive, é breve. Você é só um sopro. Você é só uma erva que seca e passa. Você nasceu aqui só para decidir se você é de Cristo ou não. A verdadeira guerra, o verdadeiro sentido dessa vida é você vencer o pecado. Não é o dinheiro, não é a prosperidade. Não é você ter casa, um quarto, ser bom operar na bolsa de valor, ser um incrível professor, doutorado, um médico. Isso tudo é ilusão. Se a igreja que você frequenta dá valor a isso, lembra que quando Jesus voltar, se manifestar daqui a alguns dias nas nuvens do céu, o mundo cristão, 70% dele vai se perder, ele vai vir salvar o mundo. Ele vai salvar aqueles que entendem o verdadeiro sentido dessa vida, que é viver em Cristo. O mundo cristão está dormindo. O mundo está vivendo um falso senso de segurança. Esse tempo e esse silêncio, esse tempo de espera, esse falso senso de segurança, esse adormecimento, é a misericórdia de Deus para você se preparar para o fechamento da porta da graça, o término da graça, da misericórdia, do perdão. Está fechando devagar. Olha para a tua vida. A orientação da tua vida é Jesus Cristo? Ou é o sexo? Ou é o dinheiro? Ou é o prazer? Ou é a festa? Ou é a bebida? Você perdeu até o senso de certo e errado. Você nem mais se arrepende. Você perdeu a capacidade de se arrepender. Você é secular. Você não se interessa pelo céu, pelas coisas de Cristo Jesus. Você não lê a Bíblia. Você não ora. Você não escuta a música de Deus, você não exclui as fotos proibidas, você continua vendo aquilo que não se pode ver, você não exclui as músicas do mundo, você não evita as coisas do mundo. E você nem faz questão de falar de Jesus para as pessoas que não conhecem. Você conhecendo a verdade e falando da verdade para as pessoas, você salvaria tanta gente, eles seriam eternamente gratos por você, mas olha a sua influência, você leva todo mundo para o mau caminho e não faz questão disso. O tempo está acabando. A questão hoje não é ser cristão, é salva a tua vida. Hoje, a graça existe, mas ela está acabando. Ela está fechando, a porta da graça está fechando devagar. Quem tem consagração consegue sentir no ar que as coisas já não são normais. Você vê que um ano está passando muito rápido, você vê que Deus está antecipando a sua volta por justiça, porque Ele não aguenta mais de ver gente sofrendo. E você que tem uma boa vida, ou tem uma má vida, quem tem uma má vida tem maior chance de salvação do que aqueles que têm uma boa vida. Então o chamado é para todos. Por mais que seja quase impossível um rico entrar no reino dos céus, mas muitos ricos vão ir para o céu. E esses vão usar os recursos deles para o evangelho. Então a questão toda é, a porta da graça está se fechando. Se aproxima o último dia da história da Terra. Está acabando o plano da redenção. O fim do plano de Deus de salvar a humanidade, o juízo final. E aí Deus faz um paralelo agora nesse momento e faz você lembrar de alguns eventos que já ocorreram. Deus condenou o terço dos anjos. Você acha que Ele não faria isso com você? Se Ele condenou os anjos, os melhores do céu se perderam. Reflete nisso. Lúcifer, Azazel, Michelangelo, Rafael, eles eram incríveis, perderam sua salvação. Hoje eles estão aqui nessa terra,
vivendo para se alimentar do pecado da humanidade, vivem angustiados, turbulentos, brigando entre eles, odiando tudo que é de Deus e odiando a sua vida, querendo fazer com que você se perca no mundo de prazer ou na falsa religião. O projeto de Satanás na tua vida é você viver do pecado e nunca se arrepender, para o seu tempo acabar e você morrer eternamente. Ele tá nem aí se você é próspero ou não. Ele quer que você só continue pecando, entende? E aí a porta da graça está se fechando. E Deus tá clamando. Deus te clama. E você perde até a capacidade de se arrepender. A humanidade está vivendo num tempo tão difícil que se Deus faz um milagre, ainda assim, um poder sobrenatural, as pessoas ainda não se arrependeriam. O que mais Deus pode fazer para salvar a humanidade, as nossas vidas? E aí, em referência a isso, que a porta da graça está se fechando devagarzinho, e você não se arrepende, não acredita, não reconhece que você é pecador, não aceita Jesus, e quando você aceita, você não obedece, que é o mais importante. O se render, fazer de Deus o tudo e o nada, o sangue que circula nas suas veias, o ar que você respira, sua vida gravitacionar em torno de Jesus Cristo, ser de Jesus totalmente, viver para Ele, depender dEle e deixar o seu eu morrer no altar de Jesus todo santo dia. Deixar o desejo da bebida, do sexo proibido, a adorar só Jesus Cristo, você adora tudo menos a Jesus. Deixar isso morrer no altar de Deus. Cuidado com o nome de Deus. Guardar o sábado. Honrar o seu pai e sua mãe. Amar o seu próximo como você mesmo. Ser honesto, ser íntegro, ser justo. Você está satisfeito com o que você tem. A salvação é de graça, ok. Mas você tem que nascer de novo para conseguir ser capaz, vivendo em Jesus, a obedecer. Com Jesus você consegue. Sem Jesus você cai. Jesus carregou o mundo, o universo nas suas costas e venceu. Ou seja, só em Cristo você consegue ser santo. Sem Ele você não consegue ir para o céu, você não consegue ser nada. Não tem como nem ser cristão. Jesus é tudo. Se você está nele, você consegue. E isso a Bíblia chama de nascer de novo. De você estar conectado à videira para produzir frutos. Então, hoje é o tempo da salvação. Se entregue. O que mais Deus tem que fazer na sua vida para você se salvar? Aceitar Jesus e viver nele agora. Depender dele para tudo. E ser santo na sua presença. Você vai continuar sendo pecador, mas em Jesus você consegue ser santo. Você sempre vai ser injusto, mas em Cristo, Ele, a justiça dele, substitui a sua injustiça e você é justificado. Você consegue. Deus te dá o poder 100%. Agora vamos nos autoajudar, evitar ficar vendo muita coisa no TikTok, Facebook. Isso tudo são ferramentas de Satanás para você deixar de orar, deixar de ler, deixar de se santificar. Música, apaga as músicas do mundo. Todos os seus ídolos, qualquer que seja, tenista, músicos famosos, não adore essa galera. Rejeite, Jesus é o seu tudo, é o melhor cantor, é o melhor esportista. Jesus é o seu ídolo, é o melhor pastor, é o melhor cantor. Faça de Jesus o centro da tua vida. E se santifique. Corte a mão, o seu olho, ou seja, tudo aquilo que te faz pecar, com concupiscência dos olhos. Então se afasta desses amigos, se afasta da bebida, se afasta da festa. Mude a tendência do que você vê no YouTube. Restringe o seu celular. Se santifique, ore. Rompe essas cadeias desses demônios que se alimentam da tua vida. Ore a Jesus Cristo para romper essas correntes do espiritismo herdado da tua família. Romper essas correntes malignas daquilo que você vê, daquilo que você escuta, dos contratos que você tem com os demônios. Repreende em nome de Jesus, rompe a cadeia de todos eles. Você é de Cristo, Ele te comprou, Ele te salvou, você é dele. Você não tem o direito de viver para você, porque Ele te criou, Ele te salvou, e sem Ele não existe vida. Esse mundo está com os dias contados. Isso daqui é só uma ilusão, isso daqui é só uma ilusão, um delírio. Esse mundo é um mundo passageiro, a sua vida é um sopro. Você nasceu aqui para decidir se você é de Jesus ou não. Agora, quando você aceita Cristo, Ele se torna o centro da sua vida. Ele agora é a orientação da sua vida, não é mais o mundo. O projeto da sua vida está em Jesus Cristo. Ele é o seu objetivo, Ele é a sua meta.
Ele é a motivação, o propósito da sua vida. Agora sim, o seu problema é o problema de Deus. Não tenha medo de autoridades, não tenha medo de ninguém desse planeta se você está obedecendo a Deus. Fique em paz. A morte já não é problema e não existe nada nessa terra e no universo que pode separar de você do amor de Deus. Agora, Deus é todo poderoso, Ele tem tudo, só falta você. Se você se perder, Deus vai continuar sendo Deus, os salvos, nem lembrança de você vai ter. Mas por que Deus quer te salvar? Porque Ele te ama mais do que tudo. Você não entende isso? Que Deus não quer que você seja um cristão, Ele quer te levar para o céu, Ele quer te salvar da morte eterna. Não é questão de ser bonzinho, de ter boa aparência. Acorda, desperta. Deus quer fazer com que o fogo dele queime dentro de você, que você seja santo, que você ame Ele, vive Ele 24 horas e sinta prazer na presença dEle. Com equilíbrio, com paz, sem fanatismo, mas você tem que entender que Deus, Ele é agora a motivação da tua vida. O motivo pelo qual você respira não é a medicina, não é o salário que você ganha. Você transformou isso até um Deus para você e você não se liga, porque a igreja que você segue respeita isso mais do que até Jesus Cristo. Abre o teu olho, você vai se perder dentro da igreja. Ame a Jesus como tem que ser amado, porque quando o tempo de prova chegar, a perseguição do povo de Deus que está breve para acontecer, o peneiramento do povo de Deus, o dragão vai se levantar contra a igreja, vai perseguir os remanescentes, aqueles que guardam os mandamentos de Deus, têm a fé em Jesus, o mundo todo vai ir contra você. Você vai ser boicotado. Você tem que estar pronto para amar Jesus hoje, acima de tudo. Porque caso contrário, tu vai perder a tua salvação por um pensamento. E não é suficiente. Jesus é suficiente. Agora as coisas desse mundo nunca vai ser suficiente. Então a entrega é total. Vamos tomar o primeiro passo. Tocar no mar para o mar se abrir. O peixe só vive dentro do mar. E Deus é esse mar. Sem Deus não tem vida. Entende? Deus é a única escolha da tua vida. Ele te dá a liberdade de escolhê-lo, mas Ele não dá a liberdade de você adorá-lo ou obedecê-lo do seu jeito. Lembra disso. É do jeito dele. Então se entrega. Se é guardar o sábado, guarde o sábado. Se só existe uma igreja que faz isso, se é Adventista sétimo dia, não interessa qualquer que seja. Mas se é a igreja Adventista, porque eu tenho certeza que é, então se batize nessa igreja. Frequente essa igreja, porque a palavra de Deus está pura na doutrina dessa igreja. Mas não se importa com o pastor, com grupos, não brigue com ninguém. Siga Jesus, guarde a sua lei, faça a sua vontade, porque a salvação é de graça. E hoje é o tempo da salvação. Olha a tua vida. Se você segue fazendo a sua orientação, o projeto da sua vida, alguma coisa que não seja Jesus Cristo, se você ainda segue tocando algum pecado conhecido, se você ainda não se entregou totalmente a Jesus Cristo, não consegue passar nenhuma semana sendo santo na presença de Deus, você vai se perder. Não mudamos nunca. Quando isso vai mudar? O que mais Deus tem que fazer para mudar essa chave de entrega, de obediência? E o pior é que não vale a pena. A gente está tão iludido no mundo que no final a gente vai se perder e vai lembrar desse momento e de tudo aquilo que a gente já sabia. E como pude ser tão cego, o terror do desespero eterno. A porta da graça está se fechando. A Bíblia não dá referência de dia, mês ou anos, mas segundo o cenário, é nessa época que Deus volte. Deus volta. Estados Unidos é potência, o 8º Papa já levantou poucos anos de mundo. E quem vai resolver o problema desse mundo não é colonizar outro planeta, segundo Elon Musk. Não vai existir uma terceira guerra mundial. Não vai ser uma nova era glacial feita por um meteoro, ou vulcão, ou terremoto. Deus está segurando esse planeta, segundo Apocalipse 7, para que o evangelho chegue a todo mundo e ele poder então selar o povo dele e fechar a porta da graça e voltar para resolver o problema do universo, o problema chamado pecado. Se o pecado estiver identificado em você, como vai estar na humanidade, Deus vai te eliminar. Não se esqueça disso, você está sendo julgado, você está sob juízo, você tem um céu a ganhar e um inferno a evitar, a morte eterna, a segunda morte. E Deus vai exterminar não só a humanidade, mas como Satanás e todos os anjos que ele derrubou junto com ele, Lúcifer e os seus liderados. Jesus está voltando, prepare-te. Ele te ama mais do que tudo. Já é a hora, abre o teu olho, desperta.